Sejam todos bem-vindos. Nós hoje aqui vamos falar sobre o processo de enfermagem na prática, uma conversa descontraída, direta, para mostrar como o processo de enfermagem transversaliza em todos os ambientes, que é o que reforça hoje a nossa nova resolução de 2024, certo? Quando a gente fala em sistematização, a gente está falando de um todo, como o todo funciona. E esse todo a gente fala em dimensionamento de equipe, em fluxos, em protocolos, e inclusive no processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem ele é um braço de todo esse sistema, de todo esse arcabouço que a nossa equipe de enfermagem trabalha. E por que essa resolução mudou? Porque ela hoje está tentando ir fazendo uma transversalidade, ampliando o extramuros, levando além do hospital. Porque a gente sabe que na prática o processo de enfermagem ele é voltado para o hospital, porque o hospital é um ambiente mais controlado, mais fácil de lidar. O paciente chega, a gente avalia, a gente diagnostica, a gente faz o nosso raciocínio clínico, porque o processo de enfermagem nada mais é do que o raciocínio clínico do enfermeiro que vai lidar, as atribuições que o enfermeiro tem, que o técnico e que o auxiliar tem. Então, hoje a conversa nada mais é do que esclarecer e, principalmente, trazer a luz a essa atualização de 2024. E para isso, eu conto com os colegas aqui que estão presentes, a Andressa, o Ítalo, a Bia, a Luísa e a Mara, que vão entrar nos outros blocos, e vamos começar com a Andressa. Andressa, vamos pelo básico. O processo de enfermagem é simplesmente preencher formulário? Não, Antônio, o prontuário ele registra o que aconteceu, mas o processo de enfermagem ele é muito maior. Ele é um método deliberado e sistemático que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro. Ele direciona a equipe para um cuidado individualizado. Em outras palavras, o processo ele avalia a pessoa, as suas necessidades, ele estabelece o diagnóstico e ele planeja o cuidado, implementando ações e depois verificando os resultados. Então, ele seria o caminho do raciocínio clínico, é isso? Exatamente. E o mais importante no não cuidarmos apenas da doença, mas cuidarmos da pessoa, da família, das suas necessidades, das suas condições e o seu processo de vida. Entendi. Ítalo, agora vamos bater um papo com você e falar sobre uma coisa que derruba muita gente em prova, né? A gente tá com o concurso da CESAL aí em cima, entre outros concursos que vão ter agora no nosso estado e a nível Brasil, e isso sempre derruba as pessoas. A SAI e o processo de enfermagem é a mesma coisa? Eles se confundem? A sistematização da assistência de enfermagem está relacionada à organização das condições necessárias para o trabalho, método, pessoal, instrumentos, os protocolos, os recursos e os sistemas de comunicação. Já o processo de enfermagem é o método aplicado ao cuidado. Então, para a gente resumir mais, para quem, né, não é da área, a SAI seria o quê, necessariamente? A SAI ela organiza o cenário e o processo de enfermagem, o raciocínio clínico e o cuidado. Boa, gostei desse resumo. Isso vai ficar fácil para quem vai gabaritar aí na prova, né? Vamos ficar esperto para quem vai fazer esse concurso. E aí, diante disso, agora eu vou passar a conversar com a Bia. E aí, Bia, tudo bem? Oi, Antônia, tudo bem? Vamos lá, Bia. A gente tem alguma nova resolução nessa nova história aí do processo de enfermagem? Temos sim uma nova atualização muito importante. Certo. Durante muitos anos, nossa principal referência foi a resolução do COFEN número 358/2009. Mas ela foi revogada e substituída pela resolução do COFEN 736/2024, Certo. de 17 de janeiro de 2024. Certo. Hoje, portanto, a resolução do COFEN é número 736/2024, que regulamenta e implementação do processo de enfermagem. Então, isso é mais ou menos como aquilo que eu falei lá na abertura, né? Ela, digamos que ela dá uma visibilidade e um alcance, né? Uma transversalidade maior, que é um dos princípios do SUS, não é isso? A resolução é bastante abrangente. Certo. Ela deve ser realizada em todo o contexto. Então, a 736 de 2024, ela amplia melhor, ela reforça o processo de enfermagem nos outros ambientes além do hospital, é isso? Isso, ela é utilizada na UBS,
ambulatório, domicílio, comunidade, onde existe contexto de enfermagem, onde existe o contexto de cuidado de enfermagem. Existe espaço para o processo de enfermagem. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho quem faz o quê, quem pode o quê, que é uma coisa que se confunde muito, não necessariamente na parte hospitalar, mas principalmente no UBS, né? Porque às vezes o enfermeiro sai para o território, ou tem alguma demanda espontânea que demanda ali uma retirada daquele profissional, e a coisa meio que fica fragilizada e a pessoa confusa no que deve ou não deve fazer segundo as nossas normas, não é isso? E aí, para isso, eu estou aqui com a Luísa, que vai me responder sobre esse processo de enfermagem. Ele é responsabilidade apenas do enfermeiro? Tá, não, a equipe no geral participa de maneiras diferentes, com competências diferentes, mas todos participam de uma forma ou de outra. Entendi. Então, é tudo muito bem delimitado, não é isso? Isso. E aí, esse é um trabalho em equipe respeitando a competência profissional de cada um, é isso? Pela resolução do COFEN 736 de 2024, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem são privativos do enfermeiro. Já técnicos e auxiliares participam do processo de enfermagem por meio de anotações de enfermagem, implementação do cuidado, prescritos que checam e sempre sob supervisão e orientação do enfermeiro. Como assim? A equipe, de uma forma geral, trabalha em união, mas todos Entendi. com suas próprias particularidades. Isso. Entendi. Então, sempre o enfermeiro naquela posição de supervisionar, porém tem atribuições que são privativas dele e, naturalmente, outras que são privativas dos técnicos e auxiliares, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo, entendi correto? Entendeu? Maravilha. Andressa, agora vamos conversar um pouquinho sobre o hospital. E no hospital, como é que vamos trazer uma situação prática de como esse processo de enfermagem funciona no hospital? Vamos dizer que um paciente, qualquer pessoa chegue lá com falta de ar. Como é que funciona esse processo de enfermagem para essa pessoa? Antônio, então, inicialmente a gente faz a avaliação do paciente, nós escutamos a queixa, avaliamos os padrões respiratórios, frequências respiratórias, saturação, auscultamos e reunimos os demais dados. Então, deixa eu só te interromper. Então, seria isso daí a triagem. Isso. E isso daí, pegando o Isso. gancho que a nossa colega falou, pode ser feito, então, por um técnico. Não necessariamente tem que ser um enfermeiro, não é isso? A triagem, ela pode ser feita por um técnico de enfermagem. Isso. Então, aí a gente já começa, então, a entender um pouco da pergunta anterior, né? A atribuição de cada um. O enfermeiro supervisiona, porém, o técnico, ele pode fazer, no caso dessa fase da avaliação. Isso. Aí, após a avaliação, vem o quê? Aquele primeiro contato, sim, o técnico Entendi. pode fazer, porque ele vai estar ali reunindo todas as informações que o paciente está trazendo para a gente, todas as queixas que o paciente está trazendo para a gente naquela Maravilha. situação. E depois da avaliação, vem o Em quê? seguida vem o diagnóstico de enfermagem, Certo. onde foi construída a partir de um julgamento clínico. Em seguida, o enfermeiro ele estabelece prioridades a partir dos resultados esperados, faz as prescrições de enfermagem e implementa os cuidados prescritos. Aí, nessa parte, realmente, aí fica uma situação privativa somente do enfermeiro, onde ele faz o diagnóstico de enfermagem e ele faz prescreve. prescrições de enfermagem. Essa atribuição realmente é privativa do enfermeiro. A escuta, sim, a escuta inicial, ali, o acolhimento do paciente, ele pode ser feito por um técnico auxiliar, mas já nessa parte do diagnóstico e na prescrição realmente é uma atividade privativa do enfermeiro. Entendi, maravilha. Muito bem definido, né? O papel de cada um. E aí, eu pergunto, depois de toda essa análise, a gente só precisa escrever o paciente passou a noite bem, ou existe realmente algo mais substanciado para a gente registrar? Depois também, na realidade, ainda vem também a evolução, né? A evolução tá. desse paciente, que é onde a gente verifica se o paciente melhorou, se ele piorou, se ele atingiu as metas que eram estabelecidas para aquele tratamento, e se é necessário mudar alguma coisa naquele tratamento. Entendi. Aí nessa mesma pegada, Ítalo, quando a gente tira esse processo de enfermagem do hospital e joga para a atenção primária de saúde, né? A nossa UBS, o SF, né? Todos Uhum. os ambientes que o SUS age. E aí eu jogo a pergunta para você agora. Vamos sair de lá e vamos entrar na UBS. Esse processo, ele continua lá dentro? É isso que essa nova resolução que a Luísa falou determina? Com certeza. E na atenção primária à saúde, ele ganha uma dimensão muito interessante que precisamos compreender, não apenas o problema biológico, mas também a família, o território, as condições de vida, a autonomia desse paciente e o contexto social.
Imagine uma pessoa com hipertensão. Não é só perguntar a ela, tomou os remédios? Precisamos entender a alimentação, atividade física, Todo o é, contexto social que aquela pessoa vive, é isso? também. Ah, interessante isso, né, Andressa e Luísa? Porque Bem, você vê que num ambiente como o hospital é um ambiente mais controlado. A gente tem como saber que ele entrou tal dia, a gente vai cuidar dele ali 24 horas, etc. Quando a gente joga isso para a atenção primária, a gente sabe que a gente vai fazer esse acompanhamento, porém ele vai estar ali sendo influenciado por outros fatores, como o ambiente que ele vive, as pessoas que circulam ele, o território, de repente a questão social, né? Essa questão de se ali tem água, se ali tem alimento, o que é que não tem, né? Porque no hospital, exatamente. como tudo é muito sistematizado, controlado, fica mais fácil de a gente acompanhar e botar isso na prática. Então, o desafio, então, realmente, digamos que poderia pensar que seria na atenção primária, não é isso? Você concorda comigo? Concordo. Boa, maravilha. Pois é. E agora a gente vai jogar um pouco da pergunta, ainda dentro da atenção primária, porém, como a gente sistematiza isso lá dentro? Qual a forma como a gente coloca, né, dessas avaliações, que é o famoso SOAP, né, que fica inclusive dentro do prontuário eletrônico, né? Eu sei que tem uns cursos que o ISUIS Isso. fornece para a gente, né, se atualizar, e lá dentro, inclusive, ele mostra como mexer nesse SOAP, que inclusive eu acho que é uma inovação, né, dos novos sistemas do SUS e que respeita exatamente essa nova resolução. E aí agora a gente vai bater um pouquinho de bola nós dois. E aí vamos, continuando dentro da pegada da APS, né, a gente vai falar do SOAP, que são as siglas de uma abinha lá do nosso prontuário eletrônico, né, para quem não entende ou não trabalha na área. Nosso prontuário eletrônico é como a gente controla dentro da atenção primária de saúde os dados que a gente precisa alimentar e todo esse controle que a resolução, o processo de enfermagem e, finalmente, a sistematização funciona. E aí, Bia, o que seria esse famoso SOAP? Vamos lá, Antônio. SWOP significa subjetivo, aquilo que a pessoa relata. O objetivo, aquilo que observamos, examinamos ou mensuramos. Certo. O A A significa avaliação. Entendi. Análise clínica dos problemas e necessidades, onde podemos registrar o diagnóstico de enfermagem. Entendi. O P significa plano, o que será o planejamento realizado diante da necessidade que identificamos do paciente. Entendi. Então, só me corrija se eu estiver errado. Então, quer dizer que usar o SOAP dentro da atenção primária à saúde significa abandonar o processo de enfermagem ou eu estou equivocado? Não, de jeito nenhum. O próprio COFEN recomenda o SOAP como referência compatível com o desenvolvimento do processo de enfermagem na atenção primária. Então, vamos repassar. Então, digamos que o S seria o subjetivo, o que a pessoa me Isso. conta, as queixas dela, com as Isso. palavras dela. Isso. O objetivo é aquilo que eu avalio enquanto enfermeiro, né, naquela atribuição inicial, e ali eu digo qual é a queixa dela. Isso. O A de avaliação é exatamente isso que eu acabei de dizer, e o plano, o que eu vou traçar ali para depois ser implementado. Isso. Então, seria, digamos que uma forma resumida do processo de enfermagem dentro da APS, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É o processo resumido da enfermagem. Que maravilha. Então, se eu pegar esse gancho falando em plano e voltando um pouquinho para Andressa. Andressa, você acha como é que a gente faria isso na prática? Sair um pouquinho dessa teoria que a Bia explicou para a gente. Antônio, um exemplo bem prático do que eu poderia citar e o que acontece muito na nossa vivência hoje na UBS é uma paciente chega com queixa de hipertensão. Sim, Então, ela relata ali na avaliação, ela já começa a relatar que o esposo não gosta de comida sem tempero. Gosta de uma comida bem temperada, com um salzinho a mais, faz o uso contínuo daquele sazon, que é um tempero industrializado, bem comum, né, aqui no Brasil. bem comum. E isso, a gente já identifica que isso pode estar causando essas alterações na pressão arterial dessa paciente. Aí essa Então, queixa dela a gente joga no S, seria o subjetivo, então. isso. Entendi. Então, ali a gente já fez a nossa avaliação, a gente vai partir para o diagnóstico. A gente já consegue já identificar uma pressão arterial sistólica descompensada e a gente vai começar a partir disso para um plano de cuidado.
Então vamos tentar encaixar aqui o pensamento. Então, a gente pega essa queixa do uso do Sazon, que é o que ela me relatou, e jogo no S do SOAP. Aí, a partir do momento que você verificou que a pressão realmente está alterada e provavelmente é aquilo, seriam os sintomas, no caso. Aliás, os Isso. sinais, né? Os Isso. sintomas é o que o paciente dá. Os sinais foi a verificação da pressão, aí entra no O do SOAP. E aí o plano é exatamente isso, você traçar essa estratégia aí. Aí como seria Isso. essa estratégia para ele? A gente vai começar já inicialmente tentar fazer aconselhar sobre a questão. Importante. Isso, inicialmente a gente precisa aconselhar, né? Passar a Uhum. informação que o uso desses temperos industrializados não são adequados para a saúde, principalmente para uma paciente que já está com essa pressão arterial descompensada. E a gente pode também já dar sugestões de substituições de temperos naturais, um alho, aquelas folhinha de louro, alguma coisinha mais para dar um tempero para a gente conseguir ir substituindo. A gente pode também já começar também a intervir esqueci o nome Eu do vi que o pessoal alho realmente ele costuma muito, né, substituir nessas alimentações veganas, né, a substituição do sal. Isso é muito importante. O alho, ele tem propósito meio curativo, as pessoas dizem, mas ele é muito utilizado pelo sabor forte, que deixa a comida com um certo algo a mais. Entendi. Bom, vamos lá, pessoal. E aí agora entrou aqui na roda de conversa a nossa amiga Mara. E para ela, a pergunta vai focar no aprofundamento, digamos assim, do nosso processo de enfermagem, né? As etapas que ele procede, as 5 etapas que ele tem agora, principalmente, aliás, ele já tinha, né? Elas só mudaram as nomenclaturas com essa atualização da resolução de 736, se eu não me engano, não é isso? De 2024. E aí, Amara, quais são essas novas 5 etapas? Que novos nomes são esses que mudou? Então, as 5 etapas é avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e o planejamento de enfermagem e a implantação de enfermagem. E a evolução. Certo. A avaliação, ela é a coleta de dados. Certo. E o diagnóstico de enfermagem é a interpretação dos dados do paciente. E o planejamento, ele prioriza o diagnóstico, estabelecendo o resultado esperado e fazemos a prescrição de enfermagem. Certo. E a evolução, verificamos os resultados alcançados e decidimos se o cuidado deve continuar a ser ajustado ou reformulado. Entendi. E eu sei que você é da área, não é? Você já trabalha na sua cidade como técnica de enfermagem, não é isso? Sim. Dentro dessas fases, você lá atua em alguma delas? Então, a gente não tem muito a liberdade de entrar nessa parte. A gente acessa o básico, como no interior, você sabe como é. Entendi, mas o enfermeiro, ele, apesar dele ser o responsável da sistematização, digamos assim, né, o supervisor, mas ele delega. Por exemplo, a gente conversando com a Luísa, não foi isso, Luísa? A gente viu que as atribuições que são privativas de um enfermeiro é o diagnóstico e a prescrição. Porém, a gente sabe que a triagem pode ser feita pelo técnico. Sim. No caso hospitalar e também na UBS, né? Uhum. A parte da implementação e da evolução, que seriam as anotações, o técnico também faz. Aí eu te pergunto, vocês fazem alguma anotação lá na prática, Sim, no dia a dia? a gente nota, Anota? né, os dados coletados do paciente desde o primeiro momento que a gente Na faz fase a da triagem, avaliação, entendi. entendeu? Entendi. Perfeito. Então, ó, o técnico, mesmo no interior, com as dificuldades que a gente tem, né, no interior que a gente sabe, a limitação de recursos, entre outras coisas, a gente vê que há sim o processo de enfermagem sendo desempenhado ali dentro, né? E se é na UBS, naturalmente é dentro daquela definição do SOAP, né? Uhum. E aí, pegando esse gancho e voltando um pouquinho para vocês duas, vamos estabelecer aqui para ficar claro para mim, para a Mari e para quem está nos ouvindo. Qual a diferença real? Essas 5 etapas eu sei que sempre existiram, tanto em 2009 quanto agora em 24. Então, o que mudou de forma de nomenclatura, taxonomicamente, né? Que como os nossos professores gostam de falar, usando a taxonomia, o que é que mudou de 2009 para 2024? Bom, em 2009, a ordem era a seguinte. Era a primeira coleta de dados, Certo. posteriormente o diagnóstico de enfermagem, aí vinha o planejamento de enfermagem,
em seguida, a implementação de enfermagem, para daí ter a avaliação de enfermagem. Aí, com o passar dos anos, esse modelo foi alterado para como está atualmente. Então, para ficar mais dinâmico, a gente sabe que vai ter um bate-bolazinho no final, mas vamos fazer um mini aqui entre vocês duas. Combinado? Assim, de improviso, rapidinho. Vamos. Você vai dizer o nome que usava em 2009 e você diz o nome que é agora, para ficar fácil para quem está nos ouvindo. Em 2009, a primeiro era coleta de Era dados, coleta né? de dados. Hoje é avaliação da enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. E hoje? Se mantém também, diagnóstico de enfermagem. Certo. Planejamento de enfermagem. Também se Também mantém. manteve. Implementação de enfermagem Também se Também mantém. se manteve. e avaliação de enfermagem. Que era Hoje ela é a evolução da enfermagem. interessante. A nomenclatura mudou, mas em termos práticos, as etapas elas se mantiveram. Isso. Tudo É se só uma forma realmente de dinamizar e fazer uma nomenclatura mais fiel, né? O que a palavra fala Foi mais ali sendo um explicado. aprimoramento, por assim se dizer. Entendi. Porque na maneira clássica, por assim falar, permanece. Mas tem o mesmo objetivo. Mas com uma forma mais dinâmica, mais específica, mais atual. Sim. Pois então, e aí, agora realmente fazendo o bate-bola que a gente tinha combinado, vamos pensar da seguinte forma. É uma resposta, vamos dizer assim, numa frase, né? E aí eu jogo a primeira para você, Andressa. Açaí e EPE, coisa que a gente já falou lá no começo, mas só para a gente fazer aquele resumão final. Uhum. Açaí e EPE, elas são sinônimos? Não, Antônio. A SAI, ela organiza condições para assistência. E o processo de enfermagem, ele orienta metodologicamente o cuidado. Entendi. E aí, Amara, qual a resolução atual? A gente acabou de mencionar ela, né? Através da Andressa. A Luísa falou que a gente usava de 2009 e a última atualização foi em que ano? 2024. Maravilha, 2024. E aí eu te pergunto, Luísa, o diagnóstico e a prescrição de enfermagem são atribuições de quem? Voltando ao assunto que eu e a Mara conversamos. Do enfermeiro. Então, fora isso, as outras 3 etapas, elas podem ser desempenhadas pelo técnico também ou pelo Então, auxiliar? Existem atribuições para cada função. Tem Entendi. atribuições que só podem ser desempenhadas pelo enfermeiro, pela resolução do COREN-COFEN, Certo. e tem atribuições que podem ser desempenhadas pelo técnico, mas também sob a supervisão do enfermeiro. Entendi. E aí, eu perguntei sobre a atualização, né? Qual é a nova resolução? Nossa amiga Amara respondeu. E aí, a pergunta agora vai para a Amara novamente. Amara, diagnóstico e prescrição de enfermagem são atribuições de quem? É preventivamente do enfermeiro. E dentro do processo de enfermagem. Entendi. A pergunta é a seguinte: o SOAP, ele pode ser utilizado na PS Sim, ele é compatível com o desenvolvimento do processo de enfermagem. dentro da atenção Dentro da primária? atenção primária. Maravilha. E agora, pessoal, chegamos no encerramento. Né? Falamos da importância de tirar o processo de enfermagem, essa ideia de que ele funciona só no ambiente hospitalar. O reforço dessa atualização normativa de 2024 foi exatamente estabelecer que ele precisa transversalizar, que é um dos nossos princípios do SUS, como eu falei lá na abertura. Então, entender que o paciente é além daquela pessoa que está ali acamado, ele também é aquela pessoa que vai chegar sob demanda na UBS, que vai chegar lá com todos os problemas que acompanham ele, os problemas do território, os problemas das pessoas que ele convive, sociais e etc. Então, é importante que realmente a gente consiga uniformizar e esticar até onde esse braço do processo de enfermagem vai chegar. E aí, vamos fazer uma pergunta rápida para todo mundo e todo mundo me dá um feedback do que entende o que é o processo de enfermagem, começando por você, Luísa. O processo de enfermagem para você é o quê? É segurança e é cuidado centrado na pessoa. Maravilha. E para você, Andressa? Ele é o raciocínio clínico. E para você, Ítalo? É a organização. E para você, Amara? Ciência. Pois é, pessoal, o processo de enfermagem é tudo isso. O processo de enfermagem é um braço dentro da sistematização da enfermagem, como todos os grandes sistemas que pensam no paciente, lidam com a saúde e que precisam realmente serem dinâmicos e sofrerem atualizações, ele teve essa atualização de 2024, que eu acredito que não será a única. De repente, se a gente marcar daqui a algum tempo um novo podcast, um novo bate-papo dessa importância, a gente vai ver que de repente já tem uma nova atualização e nós, como profissionais, temos que estar sempre fazendo isso, educando em saúde, se atualizando, e eu acho que é esse o objetivo desse podcast. Todos concordam comigo? Concordo. Sim, com certeza. Então vamos lá.
Espero que todos tenham aproveitado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Agradeço a